Nova Revolução Humana, capítulo Luzes do Alvorecer. A serenidade de Shinichi vinha de sua decisão. Ele pensava consigo mesmo: se é para o bem do Kosenrufo, toda opressão será uma honra. Mesmo que seja injusto, estou preparado e podem prender-me quando quiserem. Não havia nada que o atemorizasse. Seu único desejo e decisão era proteger os companheiros do Brasil a qualquer custo. Dentro do teatro, Shinichi aproximou-se de Nobuhiro e procurou acalmá-lo. Nobuhiro, sei que essa situação é revoltante para todos nós. Porém, nunca perca a calma nem seja arrastado pelo sentimentalismo. Um pequeno erro de nossa parte poderá ser usado como uma arma para nos atacar. A indignação de Nobuhiro era tamanha que suas mãos tremiam. Shinichi disse-lhe calmamente: o presidente Toda dizia com frequência que devemos vestir a armadura da paciência. Essa paciência significa suportar até mesmo as humilhações e provocações contra nós. No presente momento devemos manter a serenidade e suportar tudo isso com paciência. O importante é sermos vitoriosos daqui a 10 ou 20 anos. Um pouco mais calmo, Nobuhiro acatou as palavras de Shinichi, fitando seu rosto com lágrimas nos olhos. O Teatro Municipal de São Paulo era um tradicional palco de apresentações de óperas e balés de renome internacional. A nobreza e o requinte de sua arquitetura, os pilares e as esculturas criavam um ambiente majestoso, valorizando ainda mais as peças ali apresentadas. O festival cultural estava programado para iniciar às 15 horas. Por volta das 14h30, o local já estava lotado por 1.700 membros, vindos de diversas localidades do Brasil, e também contava com a presença de convidados, repórteres e fotógrafos de vários jornais e representantes da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Shinichi Yamamoto dirigiu-se ao camarote reservado no segundo piso. Quando olhou a plateia, percebeu que haviam muitos policiais fardados e até mesmo autoridades à paisana do DOPS. O festival seria realizado sob rigorosa vigilância policial. Apesar dessa ostentação de força, Shinichi manteve-se sereno e achou até melhor que as autoridades observassem com seus próprios olhos o que era realmente a Gakkai. O festival teve início com as palavras dos apresentadores proferidas em português e em japonês. As cortinas se abriram e no palco surgiu o grupo de pífanos e tambores da banda feminina Kotekitai, composta de jovens da divisão feminina dos jovens. A beleza do uniforme branco e vermelho, com boina branca, arrancou fortes aplausos da plateia. Elas pareciam mensageiras vindas de um país de conto de fadas. Depois da Kotekitai, houve a apresentação da banda musical masculina Ongakutai, fazendo ecoar o vigoroso som de seus instrumentos. E em seguida entrou no palco o coral da divisão feminina. Na sequência, os membros da divisão feminina dos jovens se apresentaram com uma dança, criando no palco um jardim de flores com o colorido de seu uniforme. Essa apresentação foi a que mais enfrentou dificuldades nos ensaios por exigir um alto nível técnico. Apesar de contar com o apoio de uma professora de educação física que não era membro, todas as componentes eram amadoras e tinham extrema dificuldade em aprender os passos e dar ritmo à apresentação. 2 dias antes do evento, os movimentos não se ajustavam e os dirigentes estavam ficando desesperados. Contudo, a professora estava fortemente convicta no sucesso da apresentação e disse: a dança alcançará infalivelmente um grande sucesso. Talvez existam imperfeições técnicas, porém, posso garantir o sucesso porque cada uma está atuando com toda a seriedade e com forte desejo de se apresentar dignamente ao presidente Yamamoto. No momento certo, esse espírito criará uma forte união e florirá como uma belíssima apresentação. A paixão delas derrubará as barreiras. Conforme as palavras, a apresentação da dança arrancou incontidos aplausos da plateia. Desenrolou-se no palco a dança apresentada pelos membros da divisão feminina sobre o tema 4 estações, com o traje típico japonês, seguida pelo balé da divisão feminina dos jovens e pelo coral da divisão masculina dos jovens. Após 1h30 com diversas apresentações, o festival cultural chegou ao grande final, com todos os figurantes entoando altivamente a canção da Gakkai. Com profunda satisfação no coração pela vitória dos membros do Brasil, Shinichi observou o rosto de cada um dos figurantes e bateu palmas acompanhando o ritmo da canção. Em meio às dificuldades, todos se empenharam nos ensaios com o propósito de mostrar a verdade do budismo e da Gakkai para a sociedade brasileira. Eles criaram no palco um momento histórico de alegria e vitória. O rosto de cada um estava coberto de lágrimas de emoção e irradiava o orgulho pelo grande sucesso do festival e pelo triunfo alcançado na vida. Shinichi aplaudiu os companheiros do Brasil pelo sucesso.
Lá do palco, os figurantes acenaram entusiasticamente em direção ao presidente Yamamoto com uma forte ovação. Shinichi também assinou para eles. Em seguida, retirou-se do camarote juntamente com Yasuhiro Saiki e sua esposa Setsuko. Shinichi disse para o casal: "Parabéns, foi um maravilhoso festival cultural. Numa próxima oportunidade, vamos realizar um evento ainda maior. A nota de hoje é 98, foi um grande sucesso." Shinichi avaliou o festival em 98 pontos, com a intenção de que o próximo pudesse ser organizado visando a nota 100. No saguão principal, Shinichi dirigiu-se para um dos agentes do DOPS, que o estava vigiando a todo momento, e o cumprimentou cordialmente. "Muito obrigado por sua presença. O senhor pôde assistir ao nosso festival?" Nobuhiro traduziu imediatamente as palavras de Shinichi. O agente ficou surpreso pela repentina consideração e respondeu meio sem jeito: "Ah, sim, tive o prazer de apreciar o festival, obrigado." Shinichi saiu do Teatro Municipal e se dirigiu para o ginásio de esportes do Pacaembu, onde era aguardado por 5.000 membros vindos de diversos recantos do Brasil. Embora o Teatro Municipal fosse um local nobre e apropriado para o festival, sua capacidade era para pouco mais de 1.000 espectadores. Por esse motivo, Yasuhiro Saiki e os demais dirigentes centrais resolveram programar outro evento para que um número maior de membros tivesse a oportunidade de se encontrar com o presidente Yamamoto. Quando foi informado disso, agradeceu pela preocupação, pois ele próprio desejava encontrar-se com os milhares de novos membros. O ginásio de esportes do Pacaembu também estava sob forte vigilância. Um grande número de policiais montava guarda em volta do local e vários outros estavam no interior do ginásio. Quando Shinichi apareceu, uma forte ovação seguida de salva de palmas ecoou como um estrondo. Saiki subiu imediatamente ao palco e, sem conseguir conter a alegria, bradou aos seus companheiros: "O presidente Yamamoto está aqui conosco, vindo diretamente do local do festival cultural que foi coreado de grande sucesso." Todas as apresentações foram maravilhosas. Os convidados ficaram emocionados e aplaudiram muito nossos figurantes. Tudo isso se deve à união e ao forte apoio de todos os senhores. Muito obrigado. Depois das palavras dos líderes da comitiva, Shinichi foi até o microfone e disse: "Estou muito feliz por me encontrar com todos os senhores. O Festival Cultural a que assisti foi realmente um brilhante evento. Fiquei impressionado também com o progresso da Soka Gakkai do Brasil em tão pouco tempo. Infelizmente, pelo fato de o local não comportar a todos, os senhores não puderam apreciar o festival. Porém, lá eu não falei nada, mas aqui tenho a imensa alegria de cumprimentar todos os senhores. Portanto, os senhores não perderam nada e dessa forma ficamos quites." Todos riram alegremente e o ambiente tornou-se mais radiante e caloroso. Os participantes estavam com os olhos brilhantes e procuravam ouvir atentamente as palavras do presidente Yamamoto. "Estou com 38 anos e sou muito jovem e imaturo para ser chamado de presidente. A Soka Gakkai é uma instituição que congrega as pessoas que se empenham igualmente na prática da fé, seguindo os ensinos de Nichiren Daishonin. Embora exerça a função de presidente, não sou de forma alguma uma espécie de guru religioso. Sou apenas um jovem como outro qualquer. Qual é então a orientação da Soka Gakkai? Em síntese, é a de recitar o Daimoku Algo Honzon para polir a vida, se tornar feliz e contribuir para o bem da sociedade. O teor dessa orientação é igual para todos, tanto para os dirigentes que estão aqui no palco, como para os membros em geral. É a diretriz e objetivo comum da Gakkai. Portanto, ela é uma organização democrática que promove a revolução humana, tendo como base a prática do budismo de Nichiren Daishonin." Shinichi proferiu essas palavras como se estivesse dirigindo para as autoridades do governo e do DOPS. Entre as diversas religiões, existem aquelas em que os fiéis devem servir ao guru como escravos, lhe entregando todos os seus bens e toda a sua fortuna. Entretanto, a religião existe para beneficiar as pessoas. Mesmo falando em construir a paz no mundo e o bem-estar social, sua força motriz e o próprio ser humano. O budismo de Nichiren Daishonin ensina o caminho da revolução humana em que cada pessoa se torna capaz de irradiar a luz da esperança e da felicidade em sua própria vida, no lar, na sociedade e no mundo. Seus líderes de todas as nações pensarem seriamente em como criar a prosperidade social e assegurar a paz da humanidade, com certeza considerarão a importância da Soka Gakkai, que propaga a religião da revolução humana. Esta é minha forte convicção.
Foi uma enérgica declaração em meio à severa vigilância policial. Os membros ouviram as palavras de Shinichi como se fosse o rugido de um leão e sentiram uma forte coragem emergindo em seu coração. Os líderes veteranos como Hiroshi Izumida e Katsuki Ohara, vendo o aspecto imponente de Shinichi ao expor a veracidade do budismo sem se importar com a presença da polícia, relembraram a luta do primeiro presidente Tsunesaburo Makiguchi contra a opressão do governo militar japonês na época da guerra. Shinichi falou em seguida sobre a aquisição de um imóvel para instalar a sede em um templo e também sobre a utilização de mármore do Brasil na construção do Shōhonden. Espero que desenvolvam uma elevada condição de vida para que possam viajar para qualquer parte do mundo, seja para participar da inauguração do Shōhonden ou da convenção da Soka Gakkai em Tóquio. O objetivo na prática da fé é se tornar feliz. Creio que os membros da Gakkai têm a responsabilidade de se tornarem comprovadores da felicidade, declarando altivamente para todas as pessoas: eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Todos concordam comigo? A resposta foi uníssona e acompanhada de uma estrondosa salva de palmas. Então, de que forma podemos edificar essa felicidade? O segredo está em perseverar na prática da fé. Com a estação da lei mística que rege o universo, poderemos conquistar a felicidade tanto para nós mesmos como para as outras pessoas. Portanto, o ato de levar avante a prática da fé para o bem de si mesmo, da família e da sociedade e a forma de criar um concreto e virtuoso curso de vida. Entretanto, não é fácil seguir pelo caminho da prática da fé. Teremos de enfrentar noites e tempestades e superar muitas dificuldades. Contudo, espero que os senhores não sejam derrotados. Não ser derrotado é também uma prova da correta prática da fé. A derrota só gera infelicidade. Somente com a vitória na prática é possível conquistar a felicidade absoluta e compreender a essência da vida. Para que todos os senhores, sem uma única exceção, tornem-se felizes, solicito que construam uma organização repleta de união aqui no Brasil. E pelo fato de o Consinufo ser uma longa jornada, criem um ambiente da prática da fé alegre e prazeroso. Eu vou orar com toda a seriedade pela felicidade e pelo sucesso na luta dos senhores. Por favor, cuide bem da saúde e para que tenham uma longa vida. Muito obrigado pelo dia de hoje. Todos aplaudiram entusiasticamente. A grande maioria estava se encontrando com o presidente Yamamoto pela primeira vez. Eles haviam orado intensamente, visando a concretização de sua visita ao Brasil e aguardando ansiosamente por aquele momento. Quando Shinichi estava se retirando do local, todos se levantaram e acenaram com os braços estendidos até perdê-lo de vista. O festival cultural e a reunião geral foram noticiados em vários jornais, incluindo os da colônia japonesa. O teor das reportagens era diversificado. Alguns jornais limitaram-se a divulgar o acontecimento, ao passo que outros se destacaram em tecer considerações preconceituosas. Um jornal deu destaque ao título "Uma religião que tenta dominar o mundo chega a São Paulo" e publicou o seguinte artigo: entre as 2.000 pessoas que se reuniram no Teatro Municipal, havia 700 brasileiros entre os adeptos japoneses. Os homens estavam trajados de branco com sapatos e gravata de cor preta, e as mulheres usavam um uniforme verde. Depois de entoarem a canção da nova era e de ouvirem o discurso de seu presidente, que é um profeta e líder absoluto, todos saíram marchando do Teatro Municipal. O artigo tensionava passar uma imagem de homens e mulheres estranhamente vestidos, mas na verdade eram os membros com o uniforme do coral. Embora Yamamoto não tivesse proferido uma única palavra durante o festival, o artigo fazia questão de dizer que o guru japonês dirigia suas palavras aos seus seguidores e esses saíram marchando pelas ruas da cidade. A reportagem informava também que a religião criada por Shinichi Yamamoto em 46 seguia o pensamento da extrema-direita e os jovens organizados militarmente se assemelhavam a Hitler em sua juventude. Na manhã do dia 14 de março, Izumida entrou no quarto de Shinichi trazendo alguns desses jornais. Pedi que traduzissem alguns desses artigos, a comentar os terríveis escritos aqui. Izumida estava indignado. Depois de ouvir as explicações de Izumida, Shinichi disse sorrindo: percebe-se que as pessoas não conhecem a Gakkai, mas tentam avaliá-la. Por isso, alguns jornais nos rotulam de comunistas e outros contradizem, dizendo que somos da extrema-direita. O presidente Makiguchi dizia: não julgue o desconhecido. A ignorância acaba levando a uma avaliação superficial. Isso é temeroso. Acredito que a imprensa e o DOPS
se encontram nesse impasse por não saber exatamente o que é Gakkai. Por isso, se nos esforçarmos em divulgar a verdade sobre nossa organização e fizermos com que as pessoas tenham um conceito correto em relação a ela, tenho plena certeza de que a avaliação mudará completamente. Schmidt disse com uma reflexão. De toda forma, não devemos nos esquecer de dar continuidade à nossa luta. Com esse alerta, Izumida percebeu que havia cometido um erro por não ter tomado algumas providências com relação à imprensa de São Paulo. Uma vez que havia explicado sobre a Gakkai na entrevista do Rio de Janeiro, achou que não haveria problemas em São Paulo. Eu me descuidei completamente. Devia ter agilizado o atendimento à imprensa logo que cheguei a São Paulo. Era uma boa oportunidade para esclarecer as ideias sobre a Gakkai. Cada momento realmente define a vitória ou derrota. Eu me acomodei e acabei causando esta irreparável situação. Izumida lamentou por sua negligência e disse com constrangimento: eu me descuidei. Estando a situação em São Paulo mais atribulada, deveria ter feito contato com a imprensa e marcado uma entrevista coletiva para esclarecer os propósitos da Gakkai, canalizando todos os esforços para criar melhores condições para a realização de suas atividades e as dos membros do Brasil. Em tom sério, Schmidt disse: não é um trabalho fácil convencer as pessoas sobre a verdade. É necessário ter uma persistência como a de regar um deserto. Quando conseguimos molhar a nossa direita, o lado esquerdo já está seco. E, enquanto molhamos novamente a esquerda, a água da direita já se evaporou. Mesmo assim, devemos persistir com toda a paciência. É um ato semelhante também à gota d'água que tanto persiste que acaba furando a pedra. Sem essa perseverança, não é possível conquistar o reconhecimento das pessoas. Eu continuarei lutando sempre na vanguarda dessa importante atividade. No mesmo dia, Schmidt participou de uma entrevista coletiva com a imprensa em que estava presente também um jornalista da Agência Internacional de Notícias, a UPI, de Nova York. A entrevista enfocou a questão entre a Gakkai e a política. Alguns repórteres ouviram as explicações com certo desdém e outros fizeram perguntas mal intencionadas. Apesar dessa situação, Schmidt manteve uma postura digna e serena e respondeu às perguntas com seriedade, procurando derrubar os preconceitos e distorções a respeito da Soka Gakkai e suas atividades. A entrevista foi publicada nos jornais no dia seguinte. As declarações do presidente Yamamoto foram reportadas de forma clara, objetiva e sem distorções, com os títulos tais como promover a paz e a tranquilidade com base na filosofia religiosa e manter uma relação harmoniosa com outras religiões. Depois da entrevista, Schmidt foi conhecer a cidade de São Paulo juntamente com sua esposa Mineko, os membros da comitiva conduzidos por Setsuko Saito. Durante o passeio, visitaram o Instituto Butantan para conhecer as pesquisas sobre o soro antiofídico. Schmidt tinha interesse em obter informações que pudessem ser úteis aos companheiros de Amami Oshima, que eram atormentados por uma infestação de cobras. Depois do passeio, Schmidt e Mineko foram visitar a família Saiki para conhecer a residência dos dois líderes que estavam na vanguarda do movimento pelo Conselho da América do Sul. Setsuko serviu-lhes chá japonês e relatou os episódios cômicos que vivenciou por não saber falar o português. Porém, quando a conversa abrangeu as atividades e o festival cultural, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela baixou a cabeça e disse, enxugando as lágrimas: sinto muito por ter causado tanta preocupação e transtorno ao senhor. A exagerada vigilância policial deve tê-lo incomodado muito, tanto no local do festival como no encontro com os membros. Além disso, o senhor teve que atender pessoalmente a imprensa para criar melhores condições para nós membros do Brasil. Setsuko estava indignada com a vigilância policial que seguia os passos de Schmidt desde a sua chegada ao país. Ela queria até gritar para os policiais, questionando a razão de persegui-lo como se fosse um malfeitor, uma vez que viera ao Brasil com o único propósito de abrir o caminho para a paz e a felicidade. Ela dirigia essa revolta também a si mesma por não ter realizado um trabalho de divulgação da correta imagem da Gakkai na sociedade brasileira. Lamentava a falta de capacidade e se culpando. Sentia uma profunda gratidão ao presidente Yamamoto por seu empenho em atender a imprensa numa dura entrevista a fim de mudar a visão deturpada em relação a Gakkai. Schmidt estava ciente e compreendia mais do que ninguém os sentimentos de Setsuko. Ele disse:
Eu vim até aqui justamente para proteger os companheiros do Brasil e abrir novos caminhos no Conselhufo. Esta é minha tarefa, é minha responsabilidade. Por isso, não se preocupe comigo, nem fique ressentida com os acontecimentos. A voz de Shinite ressoava com forte determinação. Se necessário for, será até uma honra tombar fuzilado no campo de batalha pelo Conselhufo. E será até um orgulho ser detido em consequência de uma perseguição religiosa. Eu vim para o Brasil já com essa consciência. Por isso, não tenho nada a temer. Minha única preocupação é o bem-estar dos meus companheiros do Brasil. Será que continuarão se esforçando na prática da fé, mesmo diante das perseguições? Será que conseguirão avançar com coragem e conquistar uma vida repleta de glórias? Se estas as questões que me afligem. Não me importo com o que aconteça comigo. Para mim, basta que os membros do Brasil sejam imbatíveis e vitoriosos no curso da vida. Setsuko sensibilizou-se com o carinho de Shinichi pelos membros do Brasil. Contendo as lágrimas de emoção, ela ergueu a cabeça e disse com forte resolução: Presidente Yamamoto, eu não serei derrotada. Haverei de transformar infalivelmente esse Brasil no modelo do Conselhufo Mundial e numa terra banhada de muita felicidade. Por favor, espero que o senhor nos observe. Diante da ardente decisão de Setsuko, Shinichi sorriu e agradeceu. É isso mesmo. Atue com essa disposição. Muito obrigado. Tudo será resolvido com uma forte determinação. A prática do budismo pode mover até mesmo o grande universo. Por isso, se os membros do Brasil orarem com toda a firmeza, a situação atual mudará completamente. Não se esqueça que a chuva faz com que a terra fique compacta e o vento faz com que um papagaio de papel voe bem alto pelos céus. Da mesma forma, podemos nos fortalecer graças às dificuldades e é vencendo as perseguições que conseguiremos assinalar o grande avanço do Conselhufo. É natural que todos estejam preocupados e sentindo o rigor da situação da Gakkai aqui no Brasil. É justamente por isso que devemos lutar e criar as causas para um amplo progresso e grandes vitórias no futuro. Nichiren Daishonin nos incentiva com as seguintes palavras: as adversidades surgem para serem transformadas em felicidade. Um país que luta contra as perseguições comprova no final o glorioso triunfo. Contudo, não devemos agir com precipitação. Este triunfo surgirá daqui 20 ou 30 anos, ou melhor, no século XXI. O futuro do Brasil será realmente maravilhoso. O sorriso iluminava cada vez mais o rosto de Setsuko. Nessa visita à residência do casal Saiki, Shinichi acendeu a chama do espírito do Conselhufo no coração de Setsuko. Essa pequena chama se propagou pelos recantos do Brasil como um forte vendaval, levando esse espírito ao coração de todos os membros. A partida de Shinichi para a cidade de Lima, no Peru, estava programada para o dia 15 de março. Ele convidou Yasuhiro e Setsuko para fazer parte de sua comitiva nessa viagem. Eles partiram do aeroporto internacional de Viracopos, num voo previsto para as 10h20. Pelo fato de o aeroporto estar situado a 100 km da cidade de São Paulo, a comitiva partiu do hotel por volta das 7h30. O trânsito estava livre e a comitiva chegou bem antes do horário previsto. Shinichi aproveitou então o intervalo até o embarque para conversar com os membros que foram até lá para se despedirem. No saguão do aeroporto, percebeu a presença de policiais à paisana vigiando a comitiva. Sem se importar com os seus olhares atentos, Shinichi disse para Yasuhiro e Setsuko: aguardarei com muita expectativa o próximo Festival Cultural do Brasil. Yasuhiro respondeu-lhe: vamos nos esforçar visando a esse evento como um novo objetivo. E Setsuko completou dizendo: promoveremos um progresso tão grandioso que o senhor ficará admirado com a mudança do Brasil. Shinichi sorriu e disse: sua decisão deixa meu coração muito feliz. A oração das mulheres e sua atuação arraigada na vida diária são a força motriz capaz de mudar as circunstâncias de uma época. A força das mulheres é como a força do solo. Quando o solo se move, tudo o que existe sobre ele também se movimenta. Até mesmo a fortaleza do autoritarismo e a montanha que parecia inabalável ruirão. A força das mulheres é imensurável e nada há que seja impossível para elas. Conto muito com a força da divisão feminina. Voltando-se para Yasuhiro, Shinichi fez algumas recomendações. Observando a situação atual da Gakkai no Brasil, é muito importante desenvolver um trabalho de divulgação da verdade sobre a nossa organização. Além de escrever em nossos impressos, é importante promover diálogos que toquem o coração das pessoas. É uma batalha para esclarecer com sinceridade
sobre o budismo e a Gakkai, e isso se torna possível quando ampliamos o círculo de amizade e de confiança à nossa volta. Nesse momento, com o rosto tenso, Yasuhiro disse em voz baixa para Shinichi: aquele senhor de meia idade usando terno e gravata, que está sentado no banco logo atrás do senhor, é uma autoridade que ocupa um importante cargo no DOPS. Reconhecendo-o como uma das autoridades que estiveram no Teatro Municipal, Shinichi caminhou imediatamente em sua direção. Esse gesto súbito causou uma certa apreensão em todos à sua volta. Com a repentina aproximação de Shinichi, a autoridade nem teve tempo para disfarçar o espanto estampado no rosto. Shinichi curvou-se cordialmente e o cumprimentou. Tive o prazer de vê-lo algumas vezes em nossas atividades. Me perdoe por minha indelicadeza de não tê-lo cumprimentado anteriormente. Eu sou Shinichi Yamamoto e represento a Soka Gakkai como seu presidente. Muito prazer em conhecê-lo. As palavras de Shinichi foram traduzidas imediatamente por um jovem agente do DOPS, que era descendente de japoneses. Shinichi estendeu a mão e logo foi correspondido, apesar de a autoridade sentir-se ainda um pouco constrangida. Sem perder tempo, Shinichi disse em seguida: eu estava aguardando uma oportunidade para conversar com uma autoridade do Departamento de Ordem Política e Social para expor o nosso pensamento e nossas atividades e também para ouvir suas opiniões a respeito de nossa organização. Será que o senhor não dispunha de algum tempo para conversar conosco? Poderíamos tomar um café no restaurante. Eles caminharam então em direção ao restaurante, sentaram à mesa e começaram a conversar com o auxílio de um intérprete. O senhor assistiu ao nosso festival cultural e teve também a oportunidade de observar uma reunião geral de nossos membros no ginásio do Pacaembu. Acredito que pôde compreender melhor os propósitos da Soka Gakkai. O senhor deve ter percebido que não temos nenhuma intenção de tumultuar a ordem social, mas sim de contribuir para a prosperidade da sociedade brasileira, ajudando as pessoas a conquistarem a felicidade. Além disso, nossos membros estão se esforçando para tornarem-se cidadãos de confiança que promovem o bem-estar social. A Soka Gakkai não é absolutamente uma organização perigosa, conforme divulgado em alguns jornais e revistas. Shinichi explicou os motivos da Gakkai apoiar o partido Komeito na política japonesa e também sua disposição de não promover atividades políticas fora do Japão. Ele aproveitou a ocasião para esclarecer os objetivos básicos da Soka Gakkai e os propósitos do budismo de Nichiren Daishonin. Não queria perder a oportunidade para mudar o conceito do DOPS com relação à Soka Gakkai e por isso agiu com a máxima seriedade. À medida que ouvia as explicações de Shinichi, a expressão fechada do rosto da autoridade do DOPS começou a se desfazer. Shinichi fez uma pausa e perguntou: se o senhor tiver alguma dúvida com relação a Gakkai, pergunte-me tudo o que achar necessário, e se tiver algum conselho ou recomendação a fazer, por favor, diga-nos com toda a franqueza. O que eu desejo ouvir são opiniões claras e diretas. Com uma expressão mais amistosa, ele começou a falar pausadamente. Realmente, tive a oportunidade de observar algumas de suas atividades e entendi perfeitamente que a Soka Gakkai não é nenhuma organização perigosa que visa a perturbar a ordem social e política. Na verdade, sinto-me mais tranquilo agora com a sua instituição e até estou depositando minha expectativa no movimento da Soka Gakkai. Contudo, há muitas pessoas que fazem mau julgamento. Vejo que na colônia japonesa, algumas pessoas mantêm um ódio mortal contra a Gakkai. Aqui no Brasil, será muito difícil para a Soka Gakkai conquistar a compreensão apenas com esforços comuns. Digo isso porque a religião de vocês, além de ter uma forte influência sobre as pessoas, exerce também uma influência social extremamente grande. Nunca existiu uma religião semelhante aqui no Brasil. Por isso, meu conselho é: estejam preparados para enfrentar diversas dificuldades. Muito obrigado. Vamos considerar profundamente seu conselho. De toda forma, nos sentimos mais fortalecidos. Por favor, solicito seu apoio aos membros da Soka Gakkai no Brasil. Estou ciente disso, pode contar com meu apoio. Este encontro foi o melhor resultado que obtive nesta minha viagem ao Brasil. Vamos nos encontrar em outras ocasiões. Com o horário da partida se aproximando, Shinichi despediu-se da autoridade com um forte aperto de mão e se dirigiu para o terminal de embarque cumprimentando as demais pessoas. Na entrada do terminal, Shinichi acenou para todos e disse: por favor, esforcem-se ao máximo e vençam sem falta. Sempre darei total apoio.
O casal Saik, que estava fazendo parte da comitiva na viagem para o Peru, sentiu profundamente a dedicação do presidente Yamamoto pelos membros brasileiros até o último momento de sua estada no Brasil. A visita de Shinichi Yamamoto ao Brasil em 66 foi como uma luz de esperança acesa no fundo de um túnel. Apesar disso, a escuridão era ainda muito profunda. O casal Saik estava disposto a difundir a correta imagem da Gakkai no seio da sociedade brasileira e criar boas circunstâncias para o presidente Yamamoto, boas condições e circunstâncias para que o presidente Yamamoto visitasse o Brasil sem ser incomodado pela polícia. A decisão de Setsuko era firme e forte. Mudarei o Brasil sem falta. Será no mundo inteiro o país que mais reconhecerá e louvará a Gakkai e o presidente Yamamoto. Com esse objetivo, ela se devotou totalmente às atividades, visitando casa por casa dos membros da divisão feminina a fim de transmitir seu sentimento e de gerar uma grande onda na recitação do Daimoku e propagação do budismo. Ela não mediu esforços. Com o endereço escrito num pedaço de papel e usando as poucas palavras que aprendera a falar em português, ela perguntava como poderia chegar a seu destino. Setsuko percorria dezenas de quilômetros todos os dias de ônibus ou de trem para encontrar e incentivar as suas companheiras. Houve uma ocasião em que, devido ao horário das visitas, perdeu o último trem e teve que voltar a pé caminhando sozinha pelos trilhos na escuridão da noite. Sentia tanto medo que as lágrimas chegavam a molhar seu rosto entristecido. Em uma outra ocasião, teve que descer do ônibus que ficara preso em uma enchente e andar pelas águas lamacentas até que chegava acima dos joelhos. Apesar dessas e de outras dificuldades, ela persistiu em sua decisão. E esse esforço acendeu gradativamente no coração de suas companheiras a chama do desejo de se devotarem à felicidade dos membros do Brasil, compartilhando com ela a mesma decisão. 2 anos depois, em junho de 68, ela liderou a realização da primeira convenção da divisão feminina em São Paulo e assinalou o início da Grande Marcha das Rainhas da Paz rumo ao resplandecente futuro. Paralelamente, as bandas Ongakutai e Kotekitai participaram de vários eventos da sociedade a fim de levar a mensagem de paz com base no princípio de que o budismo é a própria sociedade. Dessa forma, a admiração pela Soka Gakkai foi se elevando a cada ano. Em 72, a Câmara Municipal de São Paulo concedeu a medalha Anchieta à Soka Gakkai do Brasil pelas contribuições sociais prestadas. Assim, a propagação do budismo se ampliou por todos os recantos do país e surgiram as sedes regionais em Londrina e Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, Shinichi Yamamoto enviava constante apoio, destacando para o programa de viagem de incentivo e orientação aos membros brasileiros as principais dirigentes, como Hiroshi Sumida e Kazumasa Morikawa. Além disso, enviou para o Brasil um dos líderes centrais da divisão masculina dos jovens do Japão, chamado Katsunari Tabuchi, com a função de coordenador do Departamento de Orientação da América do Sul para apoiar as atividades promovidas sob a liderança de Yasuhiro Saiki. Tabuchi viria a ser mais tarde o presidente da Soka Gakkai do Brasil. Shinichi aguardava ansiosamente o momento para realizar uma nova visita ao Brasil. Esta oportunidade chegou finalmente em março de 74, quando foi programada uma viagem pelos Estados Unidos e depois para o Brasil. Com a confirmação do período de visita, foi programada a realização do Festival Cultural em São Paulo. Os preparativos começaram alguns meses antes do final de 73. Todos os membros ficaram felizes em poder realizar outro festival com a presença do presidente Yamamoto e intensificaram a decisão de alcançar uma grandiosa vitória em todos os sentidos. Ele sentiu ainda o gosto amargo daquele festival realizado no Teatro Municipal de São Paulo em 66, constrangidos e indignados devido à intensa vigilância policial. Desde então, durante os 8 anos seguintes, aguardaram ansiosamente uma nova oportunidade para promover livremente o festival cultural diante do presidente Yamamoto. A data da realização ficou definida para os dias 16 e 17 de março, e o local reservado foi o Palácio das Convenções do AMB. O festival foi minuciosamente planejado e os ensaios das apresentações eram realizados todos os finais de semana. O objetivo maior de Shinichi nessa viagem era de se encontrar com os membros do Brasil. Quando imaginava que todos estavam se empenhando ao máximo nos ensaios, seu coração se enchia de emoção e batia mais forte. A partida de Shinichi e da sua comitiva ficou definida para o dia 7 de março. Depois de cumprir os compromissos em São Francisco e Miami, Shinichi chegaria a São Paulo no dia 13 para participar
do festival cultural e de outras importantes atividades. Entretanto, a emissão do visto de entrada no Brasil estava demorando. Averiguando o motivo, a resposta do consulado brasileiro em Yokohama foi de que o feriado prolongado do Carnaval no Brasil estava causando um atraso demasiado na concessão do visto de entrada. E o dia da partida foi se aproximando. Consultando novamente o consulado, o motivo alegado foi a posse de Ernesto Geisel na presidência da República, o que gerou um atraso em todas as áreas do serviço público. Schinitt logo percebeu que havia algo estranho nesse atraso. Da mesma forma como ocorreu 8 anos atrás, alguma informação criada por pessoas inescrupulosas deve ter colocado o governo brasileiro em alerta com relação ao Gakkai. Schinitt aguardou a emissão do visto de entrada orando Daimoku com todo o fervor dia após dia. Entretanto, mesmo às vésperas da viagem, o visto ainda não havia sido expedido. Depois de analisar essa situação com os membros da diretoria da Gakkai, ele resolveu iniciar a viagem conforme havia sido programada e requerer o visto junto ao consulado brasileiro nos Estados Unidos. No dia 7 de março, Schinitt e sua comitiva partiram de Tóquio rumo à cidade americana de São Francisco. Mesmo participando de diversas atividades, como a visita à Universidade da Califórnia e a inauguração da sede regional em São Francisco, a questão do visto o preocupava constantemente e questionava: e o visto ainda não foi emitido? Durante o transcorrer do dia, ele fez essa pergunta várias vezes aos dirigentes de sua comitiva. Schinitt estava muito preocupado. Caso o visto não fosse emitido, teria que cancelar a viagem ao Brasil. Isso causaria uma grande tristeza aos companheiros que o aguardavam ansiosamente. Quando pensava nessa situação, seu coração se inquietava. Yasuhiro Saiki havia sido informado por Schinitt sobre a questão do visto pouco antes da partida de Tóquio. Mesmo depois de chegar a São Francisco, Schinitt manteve contato diário com o Brasil. Toda vez que o telefone tocava na sede do Brasil, Saiki atendia com a expectativa de que fosse uma comunicação de que o visto havia sido emitido. Porém, isso parecia estar longe de acontecer. Saiki procurou averiguar a razão da demora da emissão do visto e fez contato com algumas autoridades do governo federal. Soube então que o órgão emissor do visto estava temeroso diante da denúncia anônima de que havia um indivíduo perigoso na comitiva do presidente Yamamoto. Era o mesmo cenário de 8 anos atrás. Antes, Saiki ficou estupefado. Acreditava que as circunstâncias em torno da Gakkai haviam mudado devido aos esforços realizados por todos os membros até então. Porém, descobriu que a mudança fora apenas superficial. As tentativas de boicotar a Gakkai ainda continuavam furtivamente e de forma mais agressiva. Ele sentiu que persistia ainda uma espessa barreira a ser derrubada. Entretanto, não desistiu. Deve haver algum meio. Ainda podemos tomar alguma providência. Vamos desafiar todas as possibilidades. No dia 10 de março, Schinitt viajou de São Francisco para Los Angeles, atendendo a um convite para participar da conferência de cúpula da Soka Gakkai dos Estados Unidos no centro de treinamento de Malibu. Apesar do céu estar límpido e azul, o coração de Schinitt estava coberto de espessas nuvens pelo fato de o visto não ter sido emitido. Queria voar para o Brasil a fim de abraçar e louvar os esforços de seus companheiros. Se lembrava com saudade do rosto de cada um deles. Contudo, mesmo chegando no dia 12, em que deveria embarcar para o Brasil, o visto não havia sido concedido. Pouco antes do meio-dia, Schinitt tomou a amarga decisão de cancelar a viagem ao Brasil e incluiu no programa a visita ao Panamá. Devido ao fuso horário, já era fim de tarde em São Paulo. Na sede, alguns dirigentes centrais estavam reunidos com Yasuhiro Saiki, aguardando impacientemente algum comunicado dos Estados Unidos. Até aquele momento, Saiki havia recorrido a todos os meios possíveis, se encontrando até mesmo com as autoridades do Ministério das Relações Exteriores, a fim de conseguir a emissão do visto de entrada para o presidente Yamamoto. Entretanto, não conseguiu viabilizar nenhuma possibilidade.